Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma videoaula de língua portuguesa. Dessa vez, estudaremos o gênero textual conto. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos à nossa aula. Gênero textual conto. O conto, com certeza, é um dos gêneros que vocês mais ouvem falar. É também aquele gênero que vocês mais gostam de ler, certo? Então, ele é um gênero textual que ele estimula muito a nossa criatividade, a nossa imaginação e ele é um gênero que ele visa o entretenimento. Então, como assim ele visa o entretenimento? Ele é um gênero textual que a finalidade dele é distrair o leitor. E além de distrair o leitor, ele busca também estimular a nossa imaginação, a nossa criatividade. Então, com certeza vocês também já ouviram vários tipos de contos. Vocês já devem ter ouvido o conto de fadas, o conto de suspense, de mistério, de aventura, né? O conto tradicional, o conto de terror. Então, são inúmeros, né, tipos de conto, ok? Então, a organização do texto, do conto, ela obedece uma característica, um conjunto de características, que são narrador, personagem, espaço e tempo. Vamos ver um pouquinho o que é cada um deles? Você sabe o que é? Não? Vamos lá. Narrador. Narrador, como o gênero textual conto, ele é um texto narrativo, precisa de alguém para contar essa história, contar esse acontecimento, narrar essa história. E o narrador, ele pode ser um narrador personagem e um narrador observador. Quando eu tenho um narrador observador, é o narrador que conta o que aconteceu com outra pessoa. E aí, quando ele é um narrador observador, conta o que aconteceu com outra pessoa, ele conta a história, ele narra a história na terceira pessoa. Já quando é um narrador personagem, é um narrador que ele conta uma história e que ele faz parte dessa história que ele está contando. Então, quando eu tenho um narrador personagem, eu conto a história na primeira pessoa. Então, o narrador é aquela pessoa responsável por contar a história. Personagem é aquele personagem, aquele sujeito principal. Que pode ser o principal, são aqueles sujeitos envolvidos na história. Que a gente sabe que sempre tem aquele personagem que é o personagem mais importante da história, que a gente chama de personagem principal, e tem aqueles demais personagens que não são o principal personagem, mas tem um papel importante na história. São chamados personagens secundários, né? Que são aqueles personagens que compõem também a história. Temos o espaço. Quando a gente fala de espaço, nós estamos falando de um lugar onde a história acontece. Toda história acontece em um lugar, seja numa floresta, seja num circo, seja num campo de futebol, sempre tem um lugar. E também tem um tempo, que é o tempo em que essa história acontece. A gente pode ter histórias que acontecem em 100 anos, histórias que acontecem em um dia, histórias que acontecem numa noite, histórias que acontecem numa manhã. Então tudo isso é o tempo, é quando a história acontece, ok? Além disso, o conto, ele tem um enredo. O que é um enredo? Um enredo é a sequência de acontecimentos de uma história. Então, os personagens, eles realizam essa sequência de acontecimentos e essa sequência, elas precisam ter lógica, elas precisam fazer sentido entre si, ok? E aí, com isso, o enredo é formado por situação inicial, conflito, clímax e o desfecho da história. O que seria, então, uma situação inicial? A situação inicial do meu conto seria um momento de
a apresentação dos personagens, o início da minha história, situação inicial. Ah, e o conflito? O conflito, então, é o ponto em que vai gerar um certo problema, não é? Ele vai gerar uma maior curiosidade, né, do leitor, da pessoa que está lendo o texto. Então, é o problema que vai acontecer com os personagens. O clímax é aquele momento da história de maior tensão, de maior curiosidade para saber. Quando a gente fica assim, eita, o que será que vai acontecer agora? Um exemplo de clímax que a gente vê é principalmente quando as pessoas assistem novela, que às vezes as pessoas dizem, a novela hoje terminou na melhor parte, para causar esse clímax, para deixar as pessoas curiosas para saberem o que aconteceu depois dali. Então o clímax na história é esse ponto mais interessante, mais tenso da história, para prender a atenção do leitor. O desfecho, então, é o encerramento da história, é o final da minha história. Então, essa é a nossa organização do conto. O conto é um texto, um gênero textual, muito fácil, que a gente conhece muito, mas a gente precisa conhecer essas informações importantes também sobre esse conto, ok? Então agora é a sua hora de responder a atividade. Vamos lá?